Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mirela Bottino, professora dos anos iniciais e represento o 5º ano aqui no Rio Educa na TV. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando informações e fico muito feliz em saber que tem muito aluno que está aí do outro lado nos assistindo. Bem, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo louro, cheio e longo, olhos verdes, estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans, dentro de um estúdio com uma parede azul e cinza, temos uma mesa e alguns objetos de decoração. Bom, agora que já nos conhecemos, eu queria saber se você conhece o aplicativo Rio Educa em Casa. Bem, ele é muito simples de usar e o mais importante, você não gasta nem os dados da sua internet, nem os créditos do seu celular. E para ter acesso a ele, basta você jogar na loja de aplicativos do seu celular a palavra Rio Educa em Casa. E aí você terá o seu aplicativo. Bom, depois é só usar, tem várias coisas legais lá dentro. Tem o Atlas para vocês pesquisarem os mapas, tem essa aula que a gente está tendo aqui agora, tem o Google Sala de Aula, tem muitas coisas legais para vocês se divertirem e aprenderem. Bom, agora que a gente já se conhece, nós vamos falar sobre o que trata a nossa aula de hoje. Ela tem um tema que está aí dentro do material Rio Educa de vocês. Esse material que vocês receberam na escola é produzido pelos nossos professores da rede. Bom, o que vale, o que é importante vocês saberem é que vocês não devem fazer sem antes conversar com o professor de vocês, tá bom? E quem já fez, acompanha a aula e vê se ainda tem alguma dúvida. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre a importância do uso do calendário na organização do tempo relacionado aos movimentos cíclicos da Terra. Aposto que vocês ficaram com curiosidades aí. A primeira delas seria: o que é movimento cíclico da Terra, professora? E a outra seria: quando, onde e como surgiu o calendário? Vamos ver isso no nosso primeiro slide para a gente entender melhor o que a gente está falando. Bem, temos aí no nosso slide duas imagens. A primeira dela aí representa um movimento de rotação e a segunda, um movimento de translação. Vamos entender um pouquinho agora como funciona cada um desses movimentos. Bem, nós temos aqui um planeta Terra e aqui, nós temos o Sol. Nesse momento, a Terra, ela gira ao redor do seu próprio eixo. Ela faz esse movimento, vocês estão vendo? Esse movimento que a Terra faz, girando no seu próprio eixo, como se fosse uma linha central que circulasse ela, é um movimento de rotação. E aí leva 24 horas para acontecer, ou seja, um dia. Já na outra imagem, nós temos um movimento de translação, que é quando a Terra, além de fazer o movimento dela de rotação, ela realiza um movimento que é em volta do Sol. Ela faz esse movimento aqui, pessoal, de forma bem lentinha. Ela vai passando em volta do Sol. E é claro, ela continua girando no seu eixo. Bom, no movimento de rotação, a gente define os dias e as noites, tá? E no de translação, a gente define quais são as estações do ano. Como assim, professora, a gente define dias, estação do ano? Bom, no movimento de rotação, estamos aqui com o Sol. E aqui a gente tem o planeta Terra. Quando a Terra ela está girando bem devagarzinho, essa parte aqui do globo terrestre, ela está sendo o quê? Iluminada pelos raios solares. Então, nesse lado é dia. E esse lado aqui que não recebe iluminação é noite. E por isso ela define, o movimento de rotação, define os dias e as noites. E é por isso que no mesmo minuto, no mesmo tempo, a gente tem em países opostos, mas do mesmo planeta, lógico, a gente tem países que está dia, está claro, e países que está noite, assim como o Brasil e a China, por exemplo, que tem horários diferentes. Bom, e o de translação, ele define quais são as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, e são tempos maiores. Bom, a gente sabe que um dia tem 24 horas, certo? E vocês sabem quanto tempo tem uma semana? A semana, pessoal, tem 7 dias, que é exatamente o tempo que muda as fases da Lua. Então, vamos ver o nosso segundo slide, que fala sobre as fases da Lua. Nós temos aí, as 4 fases, que também foram imagens retiradas do material de vocês, ok? Temos aí a Lua quarto minguante,
a lua nova, a lua quarto crescente e a lua cheia. O que é importante vocês saberem, pessoal? É importante que vocês saibam que essa fase da lua, né, as fases da lua, elas duram 7 dias, ou seja, uma semana no nosso calendário. Vocês viram como é importante a gente saber essas coisas? A gente tem ideia que tudo isso acontece porque é por aí que começaram os estudos e a criação do calendário. E aí a gente começa a responder a nossa segunda pergunta lá do início. Como e onde surgiram os calendários? Bom, os calendários, eles foram surgindo diante da necessidade do homem de organizar o seu tempo. Eles observavam as colheitas, observavam acontecimentos e eles precisavam colocar isso em algum lugar para que eles pudessem se guiar. E aí, vocês sabiam que calendário vem origem da palavra calendarium, que significa um livro de registro, que é justamente onde eles organizavam, colocavam as suas ideias ali, inclusive datas que aconteciam repetidamente, como o nascimento de uma criança, por exemplo, para que eles pudessem anotar e não esquecer depois. Bom, antigamente o homem se baseava através da lua, do sol, das estrelas, isso para determinar o tempo. E aí eles foram estudando e pesquisando. E observando esses movimentos que nós falamos, que são os movimentos que se repetem que a Terra faz, os movimentos cíclicos. Bom, vocês repararam que uma semana tem 7 dias e que um mês completo ele possui de 4 a 5 semanas. Nós temos aí 12 meses no total, formando um ano, que é exatamente o movimento de translação que falamos lá no início. Às vezes, a gente tem mais de um dia, de 4 em 4 anos isso acontece. Lá no mês de fevereiro, com 28 dias, que ele já tem 28 dias e ele passa a ter 29 dias, aumentando um dia, quando ele é um ano bissexto. Porque esse movimento de translação, ele leva 365 dias mais 6 horas para ele ser completo. Então, para juntar e formar as 24 horas, de 4 em 4 anos, a gente tem mais um dia no mês de fevereiro. Bom, vamos observar em um próximo slide, onde eu coloquei 2 tipos de calendário. O calendário mensal, eu escolhi o mês de março, e o calendário anual. Vamos observar aí no slide. No mês de março, ó, o calendário, vocês vão ver que tem um nome, né? O nome do mês. Nós temos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado. E nós temos aí os dias que tem nesse mês. Alguns meses tem 31 dias, outros tem 30, e fevereiro, como a gente já conversou, tem 28, e às vezes 29. Nesse calendário aí nós temos a fase da lua, que já descobrimos que é muito importante a gente saber que dura uma semana, e aí muda a semana do nosso mês. Ó, fases da lua. Tem uma estrelinha aí, gente, que indica na nossa legenda as datas comemorativas. Temos também, ó, um calendário anual, desse ano agora, perdão, 2021. No calendário anual, nós temos os 12 meses, como a gente já falou. E atenção, se a gente contar aí todos esses dias, a gente vai ver que ele tem exatamente 365 dias, exceto se for um ano bissexto. Ó, aí tem a legenda dos dias da semana. E pra gente ilustrar aí tudo o que a gente falou até agora, eu sugiro que vocês utilizem o aplicativo Rio Educa em Casa. Lá, vocês vão lá no ícone Outros, vão acessar a pesquisa pela lupinha, o site da Multirio, e colocar o nome do vídeo que eu vou falar pra vocês, ó. Alô, alô, tem alguém aí do Detetives da Ciência? É um vídeo muito interessante que fala um pouco mais sobre isso, os movimentos cíclicos, como é que funciona, como tem a interação com a Lua, com o Sol, tá bom? Vale a pena vocês assistirem e aprenderem um pouquinho mais. Para concluirmos, gente, o assunto calendário e falar sobre esse calendário que a gente utiliza hoje, é importante que vocês saibam que muitos e muitos anos os homens ficavam tentando buscar como definir e organizar esse tempo. E aí, em 1582, o Papa Gregório, ele definiu que esse calendário que a gente usa hoje seria o calendário utilizado por todo o planeta. Isso mesmo, em 1582 isso foi decidido. E aí, por conta desse calendário utilizado pelo mundo todo, ficou muito mais fácil as relações entre os povos. E o que ficou sendo observado na criação desse calendário? As atividades agrícolas, basicamente. E a partir disso, de como ia se desenvolvendo conforme o tempo ia passando, os dias, a noite, a lua, enfim, foi criado esse calendário.
O calendário serve como convenção e praticidade no mundo inteiro, para que a gente tenha uma unidade. Por exemplo, no mesmo dia, no mesmo dia comemorativo, acontece em vários momentos, no mesmo dia, em vários lugares do planeta. Bom, isso a gente chama de ano civil, que é exatamente um ano corrido. Vamos observar mais um slide com duas imagens. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho. Essa imagem aí de fogos de artifício, a gente logo pensa que é o quê? O ano novo, dia 1º de janeiro. Muito bem, quem observou isso? Na segunda imagem, nós temos aí quem? Papai Noel. E ele, quando a gente vê a imagem dele, a gente pensa em quê? A gente pensa em Natal. E o Natal acontece quando? 25 de dezembro. Bom, então quem acertou essas duas imagens e as datas, tá de parabéns. Conhece muito bem o calendário e as datas comemorativas. Bom, é importante eu falar para vocês que elas estão presentes no calendário de quase todo o planeta. Mas eu disse quase, hein? Bom, é importante que vocês saibam que por conta das culturas e a origem dos povos, nem todos seguem esse calendário que a gente costuma utilizar. Por exemplo, a China, a Coreia do Norte, Israel, eles não utilizam esse calendário. Eles têm um outro calendário onde eles têm as datas comemorativas relacionadas à cultura deles. Bom, mas o mais importante disso tudo é que vocês saibam que a função do calendário não muda, independente da cultura e a religião dos povos. Ele serve para organizar, para ajudar a gente a economizar tempo e não esquecer de alguma coisa importante que a gente tem que fazer naquela data. Bom, então é isso, quinto ano. Hoje estudamos os movimentos cíclicos da Terra. Os movimentos que a Terra faz, o planeta Terra faz de forma repetida, sempre contínua. E a gente viu que esses dois movimentos principais são o movimento de rotação e de translação. Só para voltar, o de rotação é aquele movimento que leva 24 horas, é onde a Terra ela gira no seu próprio eixo. E o movimento de translação é aquele que a Terra gira em torno do Sol e leva aí 365 dias. E às vezes 366, que é o ano bissexto. Bom, então, antes de eu ir embora e de me despedir, é claro que eu vou deixar um desafio para vocês. E esse desafio é bem legal, que vai facilitar a vida de vocês, tanto no estudo quanto no seu dia a dia. Ele vai servir para organizar o seu estudo. Então, pega aí um papel, uma folha de caderno, uma agenda, o que você tiver aí que você possa fazer comigo um calendário. Eu vou colocar aí no nosso último slide como é que fica. Um exemplo. Eu fiz aí, um calendário semanal do quinto ano. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Vocês não podem esquecer de colocar as atividades do Rio Educa na TV, ok? Como, por exemplo, o Tira Dúvidas, que acontece todos os dias de 9h15 até 9h50 da manhã. E também as aulas que passam pra gente, ou no canal da Multirio, ou também na TV Escola, que no quinto ano é de 9 às 9h15. Então, não podem deixar de colocar essa atividade aí, como eu coloquei aí pra vocês, Então, isso aí que eu fiz é o meu calendário sugerindo para vocês. Vocês podem colocar e devem como é que é o dia a dia de vocês, tá bom? Podem colocar o horário que vocês acordam, o que vocês fazem durante o dia. Só não podem esquecer do que a gente combinou aqui, do Tira Dúvidas e das aulas. Coloquem também as aulas que vocês têm com o professor de vocês, ou na escola, ou no Google Sala de Aula. E vocês acessam pelo aplicativo Rio Educa em casa. Então é isso, usem a criatividade de vocês para fazerem um calendário, pode colorir, pode enfeitar, usem os emojis que vocês gostam tanto, divirtam-se, organizem e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo!